Olá, amigos, sejam todos bem-vindos para a nossa série, junto com a Ecore, como tornar o seu negócio solar mais seguro e sustentável. E, para falar do terceiro episódio da série, nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que você pode usar para mapear os riscos da sua empresa. E para falar sobre isso, eu trago aqui novamente Arthur Santini, da Ecore, que vai nos dar todas as dicas aí. Arthur, como que a gente faz, como que o integrador, o revendedor faz para mitigar os riscos, né? Então, quais são as principais ferramentas para ele mapear os riscos que pode estar envolvida a empresa dele ali? Olá, Ricardo. Olá, todo mundo aí da Solar TV. Se você chegou agora nesse vídeo, você não viu os dois anteriores, talvez você não entenda tão bem o que a gente está falando. Então, o que eu te dou de dica? Volta, assista os dois primeiros vídeos, que aí você vai entender certinho tudo que a gente vai falar. Por quê? Perfeito. Porque nesses dois primeiros vídeos, eu joguei um monte de problema na cabeça de todo mundo, né, Ricardo? Falei de um monte de risco, um monte de coisa que pode existir de problema, mas até agora a gente não começou a resolver eles. Então, esse é o objetivo desse vídeo, tá? A gente começar a resolver um pouco desses problemas. Então, eu trouxe aqui algumas ferramentas, tá? Essas ferramentas eu não estou inventando a roda, são ferramentas aí gentilmente emprestadas de outras metodologias que a gente pode usar na gestão de uma empresa para poder fazer todo esse mapeamento e toda essa mensuração de riscos de uma empresa. A primeira ferramenta que eu trago para vocês é uma ferramenta chamada de RBS. Ela é uma ferramenta onde o objetivo dela é, no nosso caso aqui, o empresário, essa é uma ferramenta aí emprestada da metodologia de gerenciamento de projetos, né? O grande objetivo da RBS é você dividir dentro de uma estrutura hierárquica, onde você consiga ver o que está embaixo do que, o que depende do que, alguns riscos da sua empresa. Muita gente, inclusive, também, Ricardo, usa o RBS num formato de mapa mental. Também dá certo, tem vários softwares de mapa mental aí na internet, também dá certo usar. Então, aqui nesse exemplo, eu trouxe alguns riscos principais de uma empresa de energia solar. Então, por exemplo, riscos associados a produtos, todos esses riscos a gente falou nos outros vídeos, tá? Riscos de produto, então inversor, módulo, estrutura de fixação, riscos de serviço, instalação, garantia, problema no telhado, riscos civis, né, dano predial, incidente em instalação, riscos de serviço de atendimento ao cliente, enfim, todos esses a gente falou de uma forma mais individualizada nos outros vídeos, aqui eu não vou ficar repetindo, mas a ideia desse RBS é permitir ao empresário, no momento em que ele coloca tudo isso num slide, ou numa parede, ou no mapa mental, se você é mais visual, ou pode usar uma ferramenta, um software, se você é mais tátil, pode sair colando post-it na parede, no vidro, tudo isso dá certo. Ele te dá um mapa geral, né? Ele te dá uma estrutura, uma quebra de estrutura, exatamente o nome da ferramenta, ele te dá uma quebra de como esse passivo, como esse risco está dentro da sua empresa. É bem legal a gente usar essa ferramenta em conjunto com uma outra, em onde você vai identificar vários riscos. Beleza, identifiquei vários riscos, mas e aí? Qual a probabilidade desse risco acontecer e qual o impacto caso esse risco aconteça? Então, normalmente a gente usa uma segunda ferramenta, que é essa ferramenta aí de matriz probabilidade e impacto, aonde essa matriz aí de probabilidade e impacto, o que você vai fazer? Pegar cada um daqueles riscos que você identificou e vai se perguntar, pô, se esse risco acontecer, quanto ele vai impactar o meu negócio? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se esse risco acontecer, se esse risco se materializar, né, qual a probabilidade disso acontecer? Então, quer dizer, na prática, quanto maior a probabilidade de um risco acontecer, mais perigoso ele é, porque ele pode ocorrer de uma forma mais fácil. E quanto maior o impacto desse risco também se materializar, maior vai ser o teu problema para que você possa resolver. Então, nessa matriz aqui, ó, essa parte mais verdinha aqui, são riscos. Quem estaria nessa parte verde aí, nesse número 1 aqui, tá? Estaria nesse risco aqui
aqueles passivos que a probabilidade dele acontecer é muito pequena, muito remota, e se acontecer, praticamente não vai abalar o teu negócio, não vai dar problema no seu negócio. Então, o que é a pergunta do empresário, né? Pô, se é um negócio que muito pouco possível que ele ocorra, e se acontecer não vai me impactar muito, às vezes a gente não vai nem tratar esse risco. Ele está ali mapeado, mas a gente não vai nem tratar, não vai fazer um seguro, não vai fazer algum tipo de mitigação dele, enfim. É um risco que a gente simplesmente aceita, né? Usando o linguajar aí de análise de risco, é um risco que você mapeou, mas você aceita ele. Você Agora vamos assume, imaginar. Oi, pode. você assume aquele risco, né? É, Assume o risco. exatamente. Exato. Você sabe que ele existe, mas ele está lá. Você não precisa gastar dinheiro, gastar tempo, gastar esforço com ele. Uhum. Agora, e na outra ponta, né? Que seria esse número 70 aqui. É. Nessa outra ponta, você tem um risco onde a probabilidade dele acontecer é muito alta, né? E o impacto, se ele acontecer, também vai ser muito alto. Então, você tem que gastar um esforço muito maior nessa parte para que aquele risco não se materialize, para que aquele risco não ocorra, né? Então, é onde tem que estar o nosso esforço. Então, na prática, como que a gente usa essa ferramenta? Aqui é um exemplo e uma sugestão, tá, pessoal? Você tem probabilidade de 1 a 10. Poderia, pô, Arthur, posso usar aí probabilidade de 1% ou de 0% a 100%? Pode. Posso usar uma escala de 10, 1 a 20? Pode. Fica à vontade, né? E nas colunas, a gente tem valores para o impacto. Então, nesse exemplo, impacto alto, a gente está considerando como 7, impacto médio com um peso 4, impacto baixo com um peso 1. Em qual desses quadrantes ele vai estar? Vai ser a multiplicação de um pelo outro. Pô, Arthur, quero criar aqui, ao invés de 3 colunas, 5 colunas, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Posso? Pode. Quero usar uma escala de 1 a 10, igual da probabilidade. Posso? Pode também. Então, essas ferramentas, o legal dela é que elas são bem adaptáveis para o que você precisa usar. Então, essa segunda ferramenta ela é utilizada em conjunto com a primeira. Uhum. Bom, mas aí tem mais uma. Tem uma terceira que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Esse vídeo eu quero só mostrar essas 3 ferramentas para no próximo a gente falar da parte de mensuração. Aqui a gente está mapeando os riscos, a gente ainda não está mensurando eles, mensurando no próximo vídeo. E aí eu mostro essa terceira ferramenta, que é uma matriz de probabilidade e impacto. O que é essa matriz de probabilidade e impacto? Você identificou os riscos na tua RBS, você listou, você sabe tudo de risco que você tem. Você classificou a probabilidade e o impacto deles, ou seja, você deu uma nota. Ao dar uma nota para aquele risco, você deu uma importância para aquele risco. A partir daí, o que é o teu dever? Pegar essas notas, esses pesos que esses riscos têm e estipular para eles planos diferentes. Por quê? Vamos usar aquele exemplo. Aquele risco lá que ele é o peso 1, probabilidade baixa, impacto baixo. Talvez eu não preciso fazer nada, né? Ele estaria nesse quadrante aqui do plano A. Então, talvez o meu plano A seja simplesmente aceitar o risco. Tá lá, não vou fazer nada com ele. Só que aquele risco 70, né, aquele de maior probabilidade, maior impacto, ele vai estar aqui no quadrante D. Então, esse daqui é um que eu tenho que tratar de forma diferente. A maior parte dos riscos, a gente sabe que vai estar em algum lugar aí nesse meio, entre o A e o D, né? Ou um impacto maior, uma probabilidade menor, uma probabilidade maior, um impacto menor, ele vai estar em algum lugar aí no meio. Mas o grande objetivo dessa matriz, probabilidade e impacto, é você falar o seguinte, tratar iguais os iguais e diferente os diferentes. Uhum. Então, essas 3 ferramentas, elas são ferramentas que elas têm 2 objetivos, né? O objetivo de você mapear os seus passivos, os seus riscos da sua empresa, e aí você atribuir pesos e tratamentos diferentes para ele. De novo, são 3 ferramentas emprestadas aí de outras metodologias, mas que servem muito bem para o dia a dia do empresário que tem aí um monte de fator externo, um monte de risco, fatores internos também,
que estão impactando com o negócio dele ali todos os dias. Com certeza. E a gente sabe que são muitos que a gente vai falar no próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho quais, né, apontar quais seriam alguns riscos aí principais, que a gente, quem acompanha o mercado sabe, já conseguiu visualizar aqui alguns possíveis pontos que se encaixam aqui, né? E é isso mesmo, Arthur. É muito legal a gente educar, né? Nos educarmos no ambiente profissional e saber criar uma administração profissional daquele teu negócio. Isso vai levar você para uma vida longa, uma empresa de vida longa, né? A gente olha muito para o raso, olha, números, meu concorrente está ali, está fazendo assim ou está fazendo assado, né? Isso não é o melhor cenário, não é o caminho mais saudável, e a gente sabe que são várias empresas aí no ambiente solar que elas quebram mesmo, né? A gente não tem eu não sei se a gente tem, Arthur, um estudo para mostrar assim, olha, a gente tem tantas empresas que entram por ano na atividade fotovoltaica, mas eu não sei dessas quantas outras já fecharam porque Exato. também fizeram coisas erradas no meio do caminho, né? A gente sabe que isso é um trabalho que, assim, envolve vários fatores, né? Precificação é um fator fantástico que a gente precisa saber e bater o pé. Você não pode recuar acima daquilo. Segurança, você está vendendo um negócio que se você instalar errado, um telhado pode cair. Se um telhado cair de um mercado, provavelmente se você for um instalador pequenininho, você impactou 100% o seu negócio. Você Perfeito. fecha, além de fechar, você fica negativo, né? Além de correr o risco de machucar uma pessoa. Então, seja responsável. Ponto. Quer fazer um negócio bem feito? Seja responsável. Legal, E Arthur. é legal analisar, Ricardo, olha que interessante, né? É uma coisa que às vezes falando fica até esquisita, mas riscos iguais podem ter impactos e probabilidades diferentes de acordo com a empresa. Vou dar um exemplo para ficar claro essa frase esquisita que eu falei. Num dos vídeos, por exemplo, a gente falou sobre riscos trabalhistas, né? Se eu não me engano, no segundo vídeo. Então, quer dizer o seguinte, risco trabalhista ele existe, que é, por exemplo, funcionário seu entrar na justiça e pedir lá salário, hora extra, acúmulo de função, enfim, um monte de coisas, né? Periculosidade, vamos imaginar que ele fez isso. O risco é esse, o risco mapeado ele é isso. Mas aí, vamos pegar um exemplo usando aqui a matriz probabilidade e impacto. Vamos imaginar que você seja uma empresa numa ponta que o teu funcionário está registrado, eles são certificados, por exemplo, NR10, NR35. Quando ele faz hora extra, você paga. Existe um controle de ponto. A função que ele faz é exatamente a função da carteira. Então, quer dizer, esse risco para você, ele estaria mais aqui na parte verde, um risco menor. E mesmo se aquela pessoa entrar na justiça, como você pagou sempre tudo certinho, né, não vai ter um grande impacto, porque você não deixou de pagar nada, né? Agora, imagina na outra ponta, que os seus funcionários não são registrados ou são registrados com outras funções. Você não paga o piso da categoria do trabalho que ele faz. Quando tem hora extra, é um banco de horas lá do tipo, não, ó, trabalha aí, depois você tira um dia de folga. Enfim, pode ter certeza que o teu risco, nesse caso, apesar de ser o mesmo risco, a probabilidade, o impacto dele vai estar muito vermelho. E o mesmo acontece para todas as outras coisas, né? Qualidade dos produtos que você compra, qualidade dos fornecedores que você compra, que é uma coisa que o mercado vem falando muito, né? E o meu fornecedor, onde ele vai estar? Qual é a bancabilidade que ele que vai garantir que ele está daqui a um tempo comigo? Quão corretas são as práticas dele no mercado? Então, enfim, um mesmo risco, é bem legal analisar isso, que um mesmo risco pode ter pesos completamente diferentes de acordo com a gestão daquela empresa. Exato. E falando em gestão, e falando nesse exemplo que você acabou de citar, Arthur, uma empresa fotovoltaica, ela pode terceirizar a mão de obra com segurança e mitigando os riscos? Como que funciona isso, assim, na sua visão? Olha, isso melhorou muito, né? Com a modernização, eu costumo chamar de modernização, tem gente que fala simplesmente alteração, né? Das leis trabalhistas e também das leis de terceirização.
isso, além de ser muito mais seguro fazer hoje em dia, né? Ela é muito comum no mercado. E eu vejo até como sendo uma tendência, tá, Ricardo? Eu vejo cada vez mais as empresas ficando muito especialistas no que elas fazem. Empresas muito especialistas em vender, muito especialistas em instalar, muito especialistas em fazer projeto. Eu vejo que isso seja um viés do nosso mercado que na minha opinião, aqui eu estou falando como uma opinião, né, que ela vai se acentuar ao longo do tempo. Lógico, com um bom acompanhamento jurídico, com um bom acompanhamento fiscal, né? De novo, não adianta nada. Ah, posso fazer? Pô, o Arthur falou que eu posso, né? Que sacana. Mas depois tomei um processo lá. Mas, pô, cara, você não tinha contrato, teu fornecedor não te emitia... Como fazer, né, Arthur? Fiscal, como exatamente. Fazer? Ah, você vai contratar um terceirizado, você está fazendo de CNPJ para CNPJ, é um contrato entre empresas, isso está dentro da lei, está dentro da legalidade, tem um suporte jurídico para saber se você está fazendo tudo certinho. Claro que teu risco vai estar baixo, né? Agora, não, vamos fazer assim que dá, eu vou chamar o fulano, ele está... Não, calma, teu risco vai lá para o alto, né? E aí vai. Então é bem legal mesmo você conhecer do negócio e conhecer das possibilidades aí de você mapear aí, né? Criar uma estrutura administrativa confiável, que o teu negócio você consegue ter o dashboard, ter a visão completa da operação e com segurança. É isso. Mais algum ponto, Arthur, para a gente fechar esse episódio 3? Ricardo, fechamos toda a parte de mapeamento. Próxima coisa, agora a gente vai falar sobre como medir mensuração desses passivos e como que isso impacta na tua formação de preço. Legal. Então tá aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Também compartilhe esse vídeo. E se você tem alguma dúvida, faça uma descrição aqui embaixo, que nós vamos mandar aí para o time da Ecore, que com certeza a gente vai responder prontamente aí as suas perguntas. Um abraço a todos. Arthur, mais uma vez, obrigado, Arthur, obrigado, Ecore, por esse episódio novo aqui na Solar TV e até a próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Solar TV. Até mais, pessoal. A gente se vê no último.